Você sabia que a Bíblia revela uma verdade surpreendente sobre quem realmente vai para o céu? É uma revelação tão profunda que muitos cristãos ainda não compreenderam completamente. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua perspectiva sobre a vida eterna. E antes de mergulharmos nesse tema crucial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Ecos Celestiais, e ativar o sininho das notificações. Aqui, nós trazemos conteúdos que vão edificar a sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Então, se inscreva agora mesmo e faça parte dessa comunidade que busca a verdade na palavra de Deus. Agora, vamos direto ao ponto. A questão de quem vai para o céu é, sem dúvida, uma das mais importantes que podemos fazer em nossa jornada espiritual. Afinal, todos nós, em algum momento da vida, nos perguntamos: o que acontecerá comigo depois que eu morrer? Estou realmente preparado para entrar no reino dos céus? Essas perguntas ecoam no coração de cada ser humano, e a Bíblia nos dá respostas claras e profundas sobre isso. Para começar, precisamos entender que o céu, na perspectiva cristã, transcende a noção de um lugar físico. Na verdade, o céu é muito mais do que um espaço geográfico ou um local paradisíaco, onde as almas dos justos repousam após a morte. É um estado de completa e eterna comunhão com Deus, onde não existe separação entre o Criador e suas criaturas. Esse conceito de céu está profundamente enraizado na teologia cristã e se manifesta como o destino final dos redimidos, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e que, por meio da fé, receberam o dom da salvação. A ideia de comunhão com Deus é central para a compreensão do que o céu realmente significa. No livro do Apocalipse, vemos descrições vívidas de um lugar onde não há mais dor, sofrimento ou morte, mas onde Deus é a luz que ilumina tudo e todos. Apocalipse 21, 4, 23. Essa é a expressão máxima da comunhão que aguardamos. Estar na presença de Deus sem qualquer barreira ou obstáculo, em um estado de perfeita harmonia e paz. Essa comunhão não é apenas uma reunião ou encontro ocasional com Deus. É uma união total e permanente, onde estamos plenamente envolvidos no amor, na glória e na majestade do Senhor. Essa perspectiva é o que dá sentido à nossa jornada terrena. Tudo o que vivemos, todos os desafios, provações e momentos de alegria, estão apontando para esse momento final de encontro com Deus. O céu, portanto, não é apenas um lugar para onde vamos após a morte, mas um estado que começa a ser vivenciado aqui e agora, à medida que nos aproximamos de Deus em nossa vida diária. Jesus nos ensina que o reino dos céus já está entre nós, Lucas 17, 21, indicando que essa comunhão com Deus pode ser experimentada em parte, mesmo enquanto estamos na terra, através de uma vida de oração, adoração e obediência à sua vontade. No entanto, precisamos estar atentos ao fato de que a Bíblia nos alerta claramente que nem todos entrarão nesse estado de graça. Essa é uma verdade que pode ser chocante, especialmente em uma cultura que muitas vezes promove a ideia de que todos têm acesso garantido ao céu, independentemente de suas crenças ou ações. As Escrituras, porém, são inequívocas ao afirmar que o céu é reservado para que aqueles que são redimidos pelo sacrifício de Jesus e que através da fé aceitaram a oferta de salvação. Em João 14,6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu a não ser por mim. Essa afirmação deixa claro que o acesso ao céu é exclusivamente através de Cristo e que sem Ele, ninguém pode entrar na presença de Deus. Essa verdade
se torna ainda mais impactante quando consideramos as palavras de Jesus em Mateus 7, de 13 e 14, onde ele nos adverte que o caminho que leva à vida é estreito e poucos o encontram, enquanto o caminho que leva à perdição é largo e muitos entram por ele. Essas passagens destacam a necessidade de uma escolha consciente e deliberada em seguir a Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos. Não basta apenas acreditar em Deus de maneira abstrata ou superficial, é preciso uma entrega total a Ele, um compromisso de viver em conformidade com sua vontade, buscando a santidade e a justiça. O fato de que nem todos entrarão nesse estado de graça também reflete a justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justo e não pode simplesmente ignorar o pecado. Aqueles que rejeitam a oferta de salvação em Cristo estão, na verdade, escolhendo viver separados de Deus, tanto nesta vida quanto na eternidade. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9, Paulo escreve que aqueles que não obedecem ao Evangelho sofrerão a punição de eterna destruição, sendo banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Essa separação definitiva de Deus é o que a Bíblia descreve como o inferno e é o destino daqueles que, por sua própria escolha, recusam a graça de Deus. Estamos buscando um relacionamento profundo com Cristo, onde nossa vida é moldada por seus ensinamentos e sua presença, ou estamos apenas desempenhando um papel religioso? Jesus nos chama a uma fé autêntica, onde nossas ações, motivações e coração estão alinhados com a vontade de Deus. Ele deseja que sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, vivendo de maneira que reflita verdadeiramente o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Essa passagem é um chamado à seriedade na vida cristã, a necessidade de uma fé viva e ativa e a compreensão de que a salvação é um dom precioso que deve ser vivido com temor e reverência, em plena obediência à vontade de Deus. Não é suficiente apenas parecer justo, é necessário ser justo, de coração e alma, diante de Deus. Que essas palavras de Jesus nos inspirem a buscar uma vida de verdadeira santidade e compromisso com o reino dos céus, sabendo que é somente através de uma vida assim que podemos ter a certeza de que ouviremos, naquele grande dia, as palavras: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Essas palavras de Jesus são extremamente reveladoras. Elas nos mostram que não basta apenas declarar a fé com palavras ou realizar obras exteriores. É necessário fazer a vontade de Deus de coração. Mas o que significa exatamente fazer a vontade de Deus? Como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo para o céu? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31-46, Jesus ilustra esse conceito de maneira poderosa, através da parábola das ovelhas e dos bodes, uma das passagens mais profundas e desafiadoras dos evangelhos. Nessa parábola, Jesus descreve o julgamento final, quando ele, o Filho do Homem, virá em sua glória acompanhado de todos os anjos e se sentará em seu trono glorioso. Diante dele, todas as nações serão reunidas e ele começará a separar as pessoas, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Essa separação é simbólica, representando a distinção entre aqueles que viveram segundo a vontade de Deus e aqueles que não o fizeram. Às ovelhas, colocadas à direita, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E então, ele explicará por que estão recebendo essa recompensa. Porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro,
e vocês me acolheram. Precisei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Essas palavras de Jesus revelam a profundidade do que significa amar ao próximo. Não se trata apenas de um amor teórico ou de um sentimento de simpatia, mas de um amor que se expressa em ações concretas que atendem às necessidades mais básicas e urgentes das pessoas. Alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus, cuidar dos enfermos e visitar os presos são exemplos práticos de como o amor de Deus deve se manifestar através de nós. O que é ainda mais surpreendente nesta parábola é a identificação de Jesus com aqueles que estão em necessidade. Ele conclui dizendo: sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Isso significa que cada vez que ajudamos alguém em necessidade, estamos, na verdade, ajudando o próprio Cristo. Essa identificação de Jesus com os mais vulneráveis e necessitados sublinha a importância do amor ao próximo, como uma expressão direta do nosso amor a Deus. Ao cuidar dos outros, especialmente daqueles que estão marginalizados ou em situações de extrema necessidade, estamos cumprindo a vontade de Deus e demonstrando a verdadeira essência do Evangelho. Este é um dos pontos mais fortes do cristianismo. O amor a Deus e ao próximo estão inseparavelmente ligados. Não podemos afirmar que amamos a Deus se não demonstramos esse amor em nossas ações em relação aos outros. A fé cristã, portanto, não pode ser vivida em isolamento ou apenas em uma dimensão espiritual. Ela deve ser vivida no mundo, através de nossas interações diárias com aqueles ao nosso redor. A parábola das ovelhas e dos bodes também serve como um forte lembrete de que o julgamento de Deus será baseado não apenas naquilo que cremos, mas também em como nossas crenças se traduzem em ações concretas. Jesus está nos mostrando que a nossa fé deve ser evidenciada por nossas obras e que o amor que professamos a Deus deve ser refletido no modo como tratamos os outros, especialmente os que estão em necessidade. Esta mensagem de Jesus desafia qualquer tipo de religiosidade superficial que se preocupa apenas com a aparência externa ou com o cumprimento de rituais. Ela nos chama a uma fé viva, dinâmica, que se expressa em ações de amor e justiça. É um convite para viver uma vida que realmente reflita o caráter de Deus. Um caráter que é amoroso, misericordioso e justo. Portanto, ao refletirmos sobre essa parábola, somos chamados a examinar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com essa visão de amor ao próximo que Jesus nos ensinou? Estamos realmente comprometidos em ajudar aqueles que estão em necessidade, em servir aos outros, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo? Estas são perguntas que todos devemos considerar seriamente, pois a resposta a elas determinará nossa participação no reino dos céus. Viver de acordo com esse chamado de Jesus não é fácil, mas é o caminho que ele nos pede para seguir. É um caminho de sacrifício, de colocar as necessidades dos outros antes das nossas e de estar disposto a servir de maneiras que muitas vezes podem ser desconfortáveis ou inconvenientes. No entanto, é também o caminho que leva à verdadeira comunhão com Deus e à participação em seu reino. Em resumo, a parábola das ovelhas e dos bodes nos ensina que o amor a Deus deve sempre ser demonstrado através do amor ao próximo. Esse amor não pode ser apenas uma emoção ou um pensamento. Deve ser ativo, visível e prático. É através dessas ações de amor que mostramos que realmente entendemos e seguimos os ensinamentos de Jesus, e é através delas que seremos reconhecidos como seus seguidores no dia do julgamento final. Que possamos, então,
Viver com um coração cheio de compaixão e um compromisso inabalável de servir aos outros, sabendo que ao fazer isso, estamos servindo ao próprio Cristo. Essa passagem nos ensina que o verdadeiro seguidor de Cristo demonstra seu amor a Deus servindo ao próximo. Não é suficiente apenas professar a fé, mas é preciso viver essa fé por meio de atos de compaixão e justiça. A Bíblia é clara ao afirmar que a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Ou seja, uma fé que não se traduz em ação não é uma fé genuína. Mas vamos falar sobre um ponto que muitas pessoas costumam ignorar ou mal interpretar: a graça de Deus. Efésios 2:8-9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Essa passagem é fundamental, porque nos lembra que a salvação é um presente de Deus, algo que não podemos conquistar por nossos próprios méritos. No entanto, isso não significa que as obras sejam irrelevantes. Pelo contrário, elas são a evidência de uma fé viva e atuante. A graça de Deus é o que nos permite viver uma vida que agrada a Ele. É pela graça que somos capacitados a fazer a vontade de Deus e a seguir os passos de Jesus. Mas essa graça deve ser recebida com humildade e deve transformar nossa vida por completo. Em Tito 2:11-12, lemos: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Essa transformação interior é o que nos prepara para o céu. Quando a graça de Deus opera em nossa vida, ela nos leva a uma vida de santidade, nos afastando do pecado e nos aproximando cada vez mais de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu em Filipenses 2:12-13: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Agora, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Dessa forma, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos, que são feitos para te ajudar a crescer na fé e a viver de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Então, não se esqueça, inscreva-se e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de Cristo. Voltando ao tema, uma questão que surge frequentemente é: mas e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Eles terão a chance de ir para o céu? Essa é uma questão complexa e que muitas vezes causa debates entre os cristãos. A Bíblia não nos dá uma resposta direta sobre o destino daqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas nos dá alguns princípios que podemos considerar. Em Romanos 1:20, Paulo afirma que, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso sugere que Deus se revela a todos os seres humanos, de alguma forma, por meio da criação, de maneira que todos têm algum conhecimento de Deus e são responsáveis por responder a essa revelação. Além disso, em Atos 17:30-31, Paulo fala sobre a paciência de Deus em tempos de ignorância, mas também sobre o chamado ao arrependimento. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Dessa forma, podemos confiar na justiça e na misericórdia de Deus,
sabendo que ele julgará cada pessoa de acordo com a luz que recebeu. Não cabe a nós determinar o destino eterno dos outros, mas sim viver de maneira fiel ao que Deus nos revelou e compartilhar o Evangelho com o maior número possível de pessoas, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Outro ponto crucial sobre quem vai para o céu é a importância da perseverança na fé. Em Mateus 24:13, Jesus nos adverte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é uma jornada de fé que exige perseverança, e a Bíblia está repleta de encorajamentos para que permaneçamos firmes na nossa caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente fala sobre a necessidade de correr a corrida da fé com determinação. Em 2 Timóteo 4:7-8, ele declara: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essas palavras de Paulo são um lembrete poderoso de que a vida cristã não é isenta de desafios e lutas, mas aqueles que perseverarem até o fim, guardando a fé em Cristo, receberão a coroa da vida eterna. Portanto, é essencial que continuemos firmes, mesmo diante das adversidades, confiando na promessa de Deus e mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria de reforçar a importância de você se inscrever no canal Ecos Celestiais e seguir nossas redes sociais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e continua crescendo na fé conosco. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, que são feitos com muito carinho para te ajudar na sua caminhada cristã. Concluindo, amados, a questão de quem vai para o céu, segundo a Bíblia, é uma das mais importantes e profundas que podemos explorar. A resposta está enraizada na graça de Deus, na fé em Jesus Cristo, na obediência à vontade de Deus, no amor ao próximo e na perseverança até o fim. A Bíblia nos chama a uma vida de santidade, serviço e fidelidade, confiando na promessa de que, se permanecermos fiéis, herdaremos o reino dos céus. Que possamos todos viver à luz dessas verdades, buscando a cada dia fazer a vontade de Deus e nos preparando para o glorioso dia em que estaremos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e que a paz de Cristo esteja sempre com você.